Oi pessoal, eu sou a tia Jane da alfabetização. Vocês não estão me vendo, mas eu vou fazer um vídeo explicativo para vocês a respeito de como estar estudando em casa as lições, tá? Com os seus filhos. Então, a primeira lição da apostila que nós temos, do livro do caderno de leitura, é a família do baú. Então, sempre quando nós iniciamos a leitura com a criança, nós perguntamos para ela: em que lição que você está? E ela vai responder na lição do baú, sempre ressaltando para que ela lembre do som do ba, né? Então, nós fazemos sempre a leitura inicial: ba, be, bi, bo, bu, bão. E lemos todas as 4 formas do ba, be, bi, bo, bu, bão. Então, essas são as famílias, essa é a família, os pedacinhos da família do baú. Ba, be, bi, bo, bu, bão. Nós sempre ressaltamos para as crianças que essas 2 formas de cima são que é a forma bastão, né, maiúscula e minúscula, são as letrinhas de ler, são aquelas que nós lemos, a forma que nós lemos. E essas 2 abaixo, maiúscula e a minúscula cursiva, nós sempre ressaltamos para as crianças que é a forma que nós escrevemos. Então, é a letrinha de escrever, aquela que nós usamos no nosso caderninho, tá? Então, nós iniciamos, depois de fazer toda a leitura das 4 formas dos pedacinhos da família do baú, nós procuramos fazer com que a criança ela consiga assimilar todos os pedacinhos, tá? Então, ela vai começar, já que ela, nessa forma de leitura dos 4 pedacinhos, ela já sabe que todas essas 4 formas são o ba. Então, agora nós vamos ler para ela o primeiro pedacinho aqui. A gente pede para ela falar pra gente que pedacinho é esse, e ela vai dizer ba. E esse, ba. Então, agora fala pra ti o que você leu, os 2 pedacinhos, fala eles junto. Então, ba, ba. O que você falou? Babá. O que é babá? Babá é uma pessoa que cuida dos bebês, né? Então, nós temos que colocar para a criança ter noção da palavra que ela descobriu, tá? Então, vamos lá. Esse outro pedacinho sozinho aqui, pode acontecer da criança dizer: ah, esse é o bó. Então, você vai dizer para ela: não, ele está sozinho, ele não é da família do baú. Olha só, ele está sozinho. Então, qual é essa letrinha sozinha aqui? Fala pra tia. Então, eles dizem ó. Isso, muito bem. Ó, agora o outro pedacinho. Qual é da família do baú? Ba. Então, agora você vai ler esse pedacinho de novo. Ó e esse ba. Agora fala os 2 juntos pra mim. Oba. Então, o que você acabou de falar? Oba. O que é oba? Quando a gente ganha alguma coisa, não é? A gente diz oba! E assim vai. Todas as palavrinhas. Quando acontecer da criança não recordar, por exemplo, que pedacinho é esse? Ba. Não, não é o ba. Que pedacinho é esse? Tia, eu não sei. Então, retorna lá na familhinha de novo e procura ele. Cadê ele? Ah, tá aqui, tia. Então, lê pra mim. Começa a ler. Ba, bé. Qual que é esse som? Bé. Então, como é que a gente lê ele aqui? Bé. Então, agora lê pra mim. Bé e esse. Bi e esse. A. Então, sempre retorne para a criança lembrar, caso ela tenha esquecido. Como são as lições iniciais, nós ainda não podemos exigir das crianças que elas gravem, que elas consigam assimilar de início, tá? Mas vai chegar o ponto em que ela vai reconhecer sem olhar aqui em cima, tá? Pode chegar ao ponto, com certeza chegará ao ponto em que você pode até cobrir essa parte de cima e ela vai conseguir fazer a leitura das palavrinhas sem olhar lá em cima, ela já vai saber.
Depois de lida todas as palavrinhas, o que nós fazemos? Agora nós vamos escrever essas palavrinhas. Eu vou olhar para escrever? Não. Você já observou a forma de ler e a forma de escrever. Sempre quando tem um nome de pessoa, por exemplo, esse Biba, nós sempre dizemos durante a leitura, quando a criança acaba de ler, ela leu Biba. O que é Biba? Biba é o nome da babá, é o nome do bebê. Então, o nome do bebê é Biba. Então, o nome de pessoa a gente escreve com letra maiúscula. Todo o início é com letra maiúscula, né? Para relembrar que ela vai fazer com a letrinha maiúscula cursiva. Então, você vai ditar para a criança. Feche o livro, vire o livro e dite para ela lá, por exemplo, Oba. Então, ela tem que escrever no caderninho dela a palavra correta. Oba, né? Ela deve escrever de forma correta a palavra oba. Mas às vezes ela vai escrever lá boba. Não, a tia... Como é que a gente lê esse pedacinho? A gente lê bó. Mas a tia disse bó? A tia não disse bó, a tia disse ó. Então é o pedacinho sozinho. Ba. Às vezes, na hora de escrever o ba também, eles podem esquecer. Mãe ou tia, como é o ba? Lembra que ele é da família do baú. Qual que é a letrinha da família do baú? Como é que começa o pedacinho? Sempre com o B, né? Então, oba. Então, aí sim ela vai escrever o ba. Sempre lembrando, ressaltando, relembrando que é a família do baú. São os pedacinhos da família do baú, tá? E assim segue para as outras famílias também, tá? Está na lição do cacau, da mesma maneira, tá? Se ele acabar, eu vou dito lá para ele, por exemplo, ele fez toda a leitura e eu dito para ele boca. E ele escreve para mim assim, coca. E eu digo para ele, de que família é essa daqui, esse pedacinho? É do cacau, tia. E a tia disse o quê? Có ou a tia disse bó? A tia disse bó. E o bó é de que família? E ele vai lembrar do som. Baú. Tia, da família do baú. Então, como é que nós escrevemos o pedacinho da família do baú? O bó. Bó. Agora sim, o da família do cacau. Cá. Boca. Ok? Depois dele escrever essas palavrinhas da forma correta, nós vamos para o textinho. Então, nós vamos fazer a leitura do textinho sem dizer à criança de início os pedacinhos, tá? Nunca diga para a criança o pedacinho. Deixe ela pensar com calma para que ela relembre. Se ela tiver dificuldade, deixe-a voltar lá no pedacinho referente, faça a leiturinha de novo para que ela possa relembrar, tá? Mas que isso não seja constante, todas as vezes ela ter que ir lá. Tem que ser até somente os primeiros e depois que ela já tiver treinado 2, 3, 4 vezes, então ela já fazer essa assimilação sem precisar ir lá em cima de novo, tá? Então, ela vai ler a babá, Bia é a babá. Então, você pode ler só os pedacinhos. Bia, por exemplo, ela já leu Bia. O que você falou? Bia. Agora leu outro pedacinho. É. Agora você vai ler o primeiro e o segundo pedacinho. Bia é. Agora o outro. A. Vamos ler novamente. Bia é a. Agora leu o outro. Ba. O que você leu? Babá. Então, você vai reiniciar. Bia é a babá. O que você falou?
Bia é a babá. E assim segue para todas as outras frases, ao ponto de você conseguir ditar a frase para a criança e aos poucos ela ir copiando. Vamos lá. Escreve para mim, Bia é a babá. Qual foi a primeira palavrinha que a tia falou? Bia. Então, vamos lá escrever. Lembrando que Bia é nome de pessoa. Então, se escreve com a letrinha maiúscula. Então, Bia é, com o acento da vovó, é a, que mais? Babá. Ba. Babá. Acento da vovó no último A. Babá. Tá ok? E essa é a forma que você deve tomar a lição do seu filho em casa, tá? Lembrando de que esse percurso não é da primeira vez que eles conseguem, é um processo, tem que ser feito com calma, sem pressionar a criança para que ela possa ter o tempo dela pensar para responder, tá? Nós costumamos, quando tomamos a lição, fazer o arco nos pedacinhos, tá? E o pontinho nos pedacinhos que são sozinhos, tá? Por exemplo, na sílaba, aqui, bi, e aqui o pontinho no A, tá? Aqui também, na hora da leitura, nós fazemos dessa maneira, tá? Enquanto eles estão lendo. Ou pode ser por baixo também, não tem problema, tá? Então, a gente lê esse pedacinho, bi, e esse A, ok? Dessa maneira, nós fazemos com eles, tá? Então, para que quando ele chegue na segunda família do cacau, ele já consiga escrever o bó sem precisar voltar. Mas se caso ele esquecer, não tem problema você retornar lá uma vez com ele e ler de novo. Lê para mim, que família que é essa? Do baú, ba, be, bi, bo, bu, bão. Ah, lembrou? Lembrou. Então, vamos retornar lá e escrever o bó, ok?